O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isto para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Amados irmãos e irmãs, a liturgia hoje, ela prepara para nós uma jornada onde nós vamos fazer uma caminhada que começa pelo Evangelho, depois nós vamos olhar para a primeira leitura e vamos ter a segunda leitura apenas como uma conclusão bastante prática, né? E o que estão nessas leituras? Quais são as pérolas que precisamos procurar, né? O Evangelho traz para nós um espelho que revela quem nós somos. Mas não só eu e você sobre uma perspectiva estática e pontual. Mas o Evangelho ele traz para nós um espelho extremamente dinâmico. Que ele vai revelar não só eu e você, mas eu e você no passado e no presente. E talvez até mesmo no nosso futuro. Ele vai revelar diferentes momentos da nossa história, diferentes estágios da nossa caminhada. A primeira leitura vai trazer para nós o que Deus se dispõe a fazer com aquilo que esse espelho revela de nós. Qual é o sonho de transformação de Deus para aquilo que foi revelado de maneira tão assustadora no Evangelho, que é a nossa identidade. E a segunda leitura vai trazer então a realização do sonho de Deus numa alma dócil, que permite que Deus faça nele aquilo que Deus quer fazer. E quem nos dá esse exemplo é São Paulo. São Paulo então é o resultado de uma revelação que esse espelho traz de cada um de nós, do pior que há em nós, uma promessa em Isaías de uma transformação, e a transformação realizada em São Paulo na segunda leitura. Então, o que esse Evangelho revela para nós? Nós temos aí 3 pontos que precisam ser observados com muita atenção. Nós temos Jesus, nós temos essa pecadora pega em flagrante, e nós temos uma multidão, os que a pegaram em flagrante. Qual é a primeira verdade que esse espelho do Evangelho nos revela? Todos nós, sem exceção, para nós aqui, a única exceção está no céu e está coberta aqui à minha direita. Todos nós, sem exceção, somos pecadores. Cada um de nós conhece as próprias misérias. Então você sabe quais são os seus pecados. Você sabe aquilo de pior que você é capaz de fazer, que você já fez, ou que você pode estar perpetuando no tempo como uma escolha terrível.
Você sabe quais são os seus pecados. Qual é a diferença dos pecados que estão aqui no nosso meio, né? Eu pecador, você pecador, nós pecadores. A diferença é apresentada no Evangelho. E o Evangelho distingue os pecados em 2 tipos. Quais são os tipos possíveis de pecado? Os pecados que são descobertos e os pecados que não são descobertos pelos homens. Mas existe um terceiro ponto, né? Eu disse que era a multidão e a pecadora pública. Mas existe um ponto de vista que é o de Cristo, onde ele vê todos os pecados. Ele vê os pecados dela, que foram descobertos, né? Literalmente, o lençol foi tirado de cima e foi revelado a podridão daquela mulher, né? O adultério daquela mulher. Mas no coração de cada um daqueles homens que estavam ali presentes, havia também, talvez não 1 ou 2, mas provavelmente, como no meu e no seu coração, uma multidão de pecados. Mas pecados que estavam cobertos, escondidos, como um precioso tesouro, né? Que eu e você guardamos. Não queremos que ninguém veja, não queremos que ninguém saiba, né? Das nossas mais terríveis misérias. Então, os pecados no Evangelho foram divididos em 2 grupos. O pecado se tornou público. O seu pecado veio à tona. O seu pecado se tornou um escândalo. As pessoas ficaram sabendo. Seus amigos ficaram sabendo. Sua esposa ficou sabendo. Seus filhos ficaram sabendo. Então, esse é um tipo de pecado. Mas esse pecado não é mais grave do que os pecados que continuam dentro de nós. E que talvez por astúcia e talvez por trejeitos, a gente é capaz de permitir que eles continuem lá e continuem escondidos. Esses 2 pecados hoje foram colocados diante de Jesus, revelando que nós somos todos farinha do mesmo saco. Somos pecadores, insisto, a única exceção, nossa Mãe Maria Santíssima. E aí a primeira leitura traz então qual é o plano de Deus, qual é o desejo de Deus. O que Deus gostaria que fosse feito com cada um destes homens e mulheres pecadores. Pega aí o seu jornalzinho, vamos conferir o plano na primeira leitura. Então isso aqui é uma profecia, é futuro. É o que Deus quer fazer no futuro. Que futuro? O futuro onde ele se encarnando, estando no meio de nós em Jesus Cristo, realizaria a profecia. E qual é a profecia? Lá no seu jornalzinho, uai! Sumiu os versículos? Será a sessão na leitura? Uai! Sumiu tudo. Preguiça medonha. Paciência, olha lá na 3ª coluna, está lá na 4ª linha, 5ª. Abre aspas. Vamos junto? Não relembreis coisas passadas. Não olheis para fatos antigos. Pronto. Aqui é profecia. Não fica preso nas coisas do seu passado. Não fica preso nas tretas que você fez. Não fica preso nos seus pecados. Por quê? Aí ele vem e adianta. Então o que ele quer fazer? Eis que farei coisas novas. Futuro, farei. E o que são essas coisas novas, né? E que já estão surgindo, acaso não as reconheceis? Aí qual é a promessa? Abrirei uma estrada e farei correr rios. O meu coração e o seu coração é descrito aqui nessa profecia. O meu e o seu coração cheio de pecados é o deserto. O meu e o seu coração cheios de pecado é uma terra seca, que não produz vida, que não produz nada. E a promessa de Deus é: eu quero que você pare de olhar para trás e sofrer por todas as presepadas que você já fez. Eu quero que você deixe que eu transforme o seu deserto, a sua secura, num rio que vai correr e que vai tornar o seu coração fecundo e que vai te transformar. Mas o Evangelho traz então para nós algo que é terrível, é assustador. Em meio a uma multidão, apenas um coração foi transformado. Então a estatística não é muito boa para quem muda de vida.
A estatística não está do lado da multidão. Ela está do lado de poucos, que diante dos seus pecados, não interessa se são públicos ou escondidos, essa pessoa foi capaz de dar o passo que separa os santos dos condenados. Sim, eu pequei. Sim, eu reconheço. Sim, eu estou errado. Essa é a única distinção entre essa mulher e essa multidão que queria apedrejá-la. A pergunta de Jesus, a indicação dele, deixa bem claro que todos eles tinham consciência de que eles também eram pecadores. Jesus diz, quem não tiver pecado, mete a pedra. E não foi lançada uma pedra sequer. Ou seja, eles reconheceram. Mas o Evangelho traz uma notícia triste, que ela passa ali quase desapercebida. Dos mais velhos para os mais jovens, eles foram largando as pedras e foram embora. E deixaram Jesus sozinho com aquela mulher. Amados irmãos e irmãs, como teria sido o final desse Evangelho? Se diante dessa verdade que Jesus expôs, vocês também são pecadores e vocês sabem disso. Aqueles homens e aquelas mulheres tivessem tido a coragem, a ousadia dessa adúltera, de se prostrar aos pés de Jesus e publicar a verdade. Sim, Senhor, eu também preciso de Ti. Sim, Senhor, não é só ela que hoje será objeto do Seu amor misericordioso. Eu também quero que os meus pecados sejam perdoados. Se eles tivessem pelo menos ficado lá calados e ouvido essa fala de Jesus, vai embora, os teus pecados foram perdoados, não volte a cometê-los. E cada um daqueles tivesse se jogado aos pés de Jesus e também clamado por esse perdão, a vida de cada um deles também teria transformado. E talvez aos pés da cruz não tivesse só um punhadinho de gente. Maria Santíssima, João, Madalena e Maria, mulher de Cleofas. Talvez aos pés da cruz tivesse uma multidão de discípulos. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje então nos revela que o fato de escondermos uma doença, o fato de escondermos uma miséria, não quer dizer que faz com que ela deixe de apodrecer dentro de nós. Não quer dizer que faça com que ela deixe de nos destruir. Ontem a comunidade me acompanhou na situação que eu e a minha família vivemos. Meu pai veio a falecer. Celebramos aqui a missa ontem, eu, o bispo, alguns sacerdotes, a minha família, a comunidade. A trajetória do meu pai foi bastante breve, foram 5 meses. Meu pai, em outubro, ele levou uma queda e quebrou 2 costelas. Teve um pneumotórax e ficou internado uns dias para resolver esse drama. De lá para cá, meu pai nunca prestou. Ele reclamava de muita dor e tudo e tal. E passou na mão de vários médicos, procurando o que tem, o que não tem, o que tem, o que não tem. Mas havia algo ali que estava podre. Havia algo ali que estava destruindo ele. O fato de nós não encontrarmos não impediu o avanço da doença. Não impediu que aquilo fosse destruindo. Até que chegou num momento em que a doença gritou tão alto, em que todos os médicos conseguiram entender o que ela estava falando. Dali para 1, 2 meses, meu pai veio a falecer, né? Mas, irmãos e irmãs, é assim que um corpo acaba. Mas é muito triste quando uma alma acaba assim. É muito triste quando nós escondemos as nossas doenças, os nossos cânceres, as nossas enfermidades, as nossas podridões, e nós vamos permitindo que aquilo cresça. É muito fácil você, escondendo os seus pecados, você sorrir. E você dizer que está tudo bem. E você até se esforçar por ser um ótimo profissional, por ser um ótimo esposo, uma ótima esposa, um ótimo filho. É muito fácil fazer isso. Mas atuar dessa forma não impede o desenvolvimento da doença. A única coisa capaz de impedir que essa doença, que é o pecado, destrua nossas almas, é o que essa mulher experimentou no Evangelho. É o que esses homens e essas outras mulheres não quiseram experimentar neste Evangelho.
É o que hoje você e eu precisamos decidir, o que queremos que aconteça no nosso coração. Porque a segunda leitura traz Paulo, perseguidor dos cristãos, aquele que estava prendendo e consentindo na morte dos cristãos. Assistiu e atestou o assassinato de Estevão, primeiro mártir. Mas hoje ele chega ao ponto de dizer na sua leitura, né? Eu tenho tudo que eu tinha antes de Cristo por lixo, para poder ter Cristo. A tradução nossa ela é bastante simpática e politicamente correta, né? Traduz-se lixo. São Paulo não fala de lixo, São Paulo fala de caca. Ele fala, tenho tudo por esterco, por cocô. É lixo inapropriável. Então, não presta, não vale nada. Aquilo que eu tive que abrir mão para ter Cristo. E ele está falando de uma história riquíssima. Ele está falando de um estudante de direito, ele está falando de um cara sábio, ele está falando de um cara estudado, ele está falando de um fariseu que seguia tudo à risca. E ele abriu mão de tudo para ter Cristo. Ele fez a escolha. Ele diante de Cristo que diz, Paulo, por que você me persegue? O que você está fazendo? Aquele homem foi capaz de permitir que a graça de Cristo transformasse ele ao ponto de dizer, não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. As minhas escolhas agora são escolhas de Cristo. O homem foi santo ao ponto de poder dizer aquilo que santo nenhum na história teve coragem de dizer, ele teve. Ele pregava para as pessoas e dizia, imitem a mim. Podem fazer do jeitinho que eu estou fazendo, porque vocês vão acertar. Vocês vão estar imitando a Cristo. A ousadia de um homem que foi transformado em Cristo. Porque tal como essa mulher de hoje no Evangelho, aos pés de Cristo reconheceu, eu sou pecador e eu quero transformação, eu quero mudar. Então, amados irmãos e irmãs, tenha coragem de olhar hoje para esse espelho multidimensional que é este Evangelho, né? Que mostra você em momentos em que talvez o seu pecado foi público, as pessoas viram, você se sentiu humilhado. Mostra pecados que talvez você ocultou a sua vida inteira. Ninguém faz ideia de que eles existem. Mas você sabe, eles estão ali arquivados, catalogados, guardados, com senha, está ali, bem protegido, né? Reconhecimento facial, digital e sanguíneo, né? Você os conhece, você sabe onde eles estão. E você precisa decidir se você quer fazer parte destes poucos que aos pés de Jesus não só reconheceram que pecaram, mas quiseram mudar. Ou você quer largar as pedras, porque ver o pecado dos outros público é muito bom para nós, dá uma satisfação muito grande. Porque quando um vizinho comete um pecado muito grave, o holofote vai sobre ele. Então não tem perigo do holofote me pegar e revelar os meus. Então ótimo, vamos publicar a desgraça do outro, né? Desgraça boba é desgraça no grupo da família, né? Vamos soltar lá para todo mundo ver, né? Então enquanto o pecado do outro brilha, é claro que o meu é ofuscado. É claro que o meu desaparece. Mas desaparece aos olhos dos homens. Não desaparece aos olhos de Deus. E é só Deus que pode curar essa doença. É só Deus que pode fazer essa cirurgia. Então, amados irmãos e irmãs, não olhemos para os outros agora. Não pensemos nas misérias dos outros. Não pensemos nos erros dos outros. Hoje nós temos a obrigação moral de voltar o nosso olhar para dentro e dizer, Senhor, o que é que eu estou fazendo com a vida que o Senhor me concedeu? Para onde eu estou indo? Onde eu vou chegar se eu continuar desse jeito? E se a resposta for honesta e te preocupar, dê graças a Deus porque você ainda tem tempo. E faça o que você tem que fazer. A quaresma acaba. Pode ser que não seja a sua última. Foi a última do meu pai. Mas pode ser que nós não tenhamos tanto tempo quanto nós gostaríamos de ter. E que nós sejamos capazes de fazer o que temos que fazer, o quanto antes. Para assim podermos tranquilamente olhar para Cristo e receber dele essa palavra. Ninguém te condenou. Eu poderia, mas nem eu te condeno. Vá em paz. Não é um Jesusinho frouxo, cor-de-rosa e colorido. Tá tudo ok, não tem problema não, eu sou amor.
vai e não voltes a pecar. Cria vergonha na sua cara. Muda de vida. Não é para ficar vindo me encher o saco aqui toda hora, não. Muda, se converte. É isso que Ele espera de nós. É essa decisão que Ele espera de nós. Para que nós sejamos capazes de realmente abrir mão daquilo que nos é tão gostoso e apetece. Escuta São Paulo, né? Tenho tudo por lixo, não quero mais. Porque agora eu tenho a maior das riquezas. Eu tenho Cristo. Eu sou aquilo que sou, pela graça dEle. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.